Olá, professor. Eu sou o Caio e vou apresentar o trabalho do grupo. Mas antes vou falar o nome dos integrantes do grupo, que são eu, o Caio, Guilherme, Gabriel e Vinícius. Agora vamos falar sobre o nosso jogo. O nome do nosso jogo é Snake, conhecido mais como Jogo da Cobrinha. Esse jogo foi inteiro feito pela linguagem C. A ideia é usar a base da programação que nós aprendemos, que são as condicionais, loops, vetores e matrizes. Eu sou o Vinícius e vou explicar de forma geral o funcionamento do código do meu jogo Snake em C. O programa ele começa incluindo as bibliotecas importantes como Studio.h para entrada e saída, Stulgible.h para funções como Rand, Windows.h e para controlar o cursor no console. E também tem a biblioteca Conio.h para detectar teclas pressionadas. Tem uma função chamada gotoxy que usa a Windows API para posicionar o cursor na tela do console, permitindo atualizar o jogo sem apagar toda a tela, evitando o piscar. O jogo inicia mostrando uma tela inicial chamada Lobby, que espera o jogador apertar Enter para começar. Depois, o código cria uma matriz 2D chamada VMTela, que representa a tela do jogo, preenchendo as bordas com caracteres de parede e o interior com espaço vazio. A cobrinha começa em uma posição inicial dentro dessa matriz e é representada por um caractere específico. O programa mantém arrays que guardam as posições anteriores da cobra, chamado de rastro, para controlar o crescimento conforme ela come a comida. O jogador controla a cobra com as teclas W, A, S e D, e o código garante que ela não possa se mover em direção contrária imediatamente, para evitar colisão instantânea. Quando a cobra come a comida, o tamanho dela aumenta e uma nova comida é gerada em posição aleatória, sem sobrepor a cobra ou a parede. No loop principal, o programa atualiza a posição da cobra, verifica colisões com a parede e termina o jogo se houver colisão. A tela é redesenhada usando a função gotoxy para reposicionar o cursor no início e imprimir a matriz atualizada. Por fim, o programa usa a função sleep para controlar a velocidade do jogo. Bom, agora eu vou falar sobre o desenvolvimento dele. O nosso jogo foi criado pela plataforma DevC++, utilizando a linguagem C. O sistema do nosso trabalho foi criado utilizando a matriz bidimensional, que é para a área do nosso jogo. Para a lógica do nosso jogo, o que faz o movimento da cobra pelo terminal, criação de comida em lugares aleatórios para ter o crescimento da cobra, o controle da direção e a detecção de colisão. Os códigos que nós usamos nessa lógica foi a função gotoxy para mover o curso e sleep para ajustar a velocidade. Agora eu vou falar sobre as regras do jogo. Para começar, vou falar que a cobra anda sobre o campo inteiro continuamente. O jogador controla a direção da cobra pelas teclas W para cima, S para baixo, D para a direita e A para a esquerda. A cada comida que a cobra pega, ela cresce e o jogo termina se a cobra colidir com as paredes. Olá, meu nome é Guilherme. Vou falar um pouco também sobre a documentação do sistema, imagens do código, né? Bom, nesse trecho 1, é um trecho que permite o movimento do cursor no terminal, permite redesenhar o campo sem piscar a tela. Então, você vê aí por meio dessas coordenadas, faz isso o código. O trecho 2, que faz com que, primeiro, esse range faz com que gere a comida apareça em posições aleatórias, ou seja, não aparece em posições fixas, e também esse VMTela garante com que a comida também apareça dentro dos limites da própria tela. Falar um pouco agora sobre os testes do sistema, né? Foram realizados testes para verificar o comportamento do jogo em diferentes situações. Primeiro, a movimentação válida. A cobra respondeu corretamente às teclas W, A, S, D, movimentando-se nas 4 direções. A W ela vai para cima, a A vai para a esquerda, a S vai para baixo e a D vai para a direita. O crescimento da cobra. A cada comida consumida, o tamanho da cobra aumentou e o controle do seu rastro funcionou corretamente. Colisão com a parede. Quando a cobra colidiu com qualquer parede, o jogo foi encerrado e exibiu a mensagem Game Over, conforme o esperado. Eu sou o Gabriel e vou falar sobre o manual de uso do jogo e o resultado que ele nos proporcionou. Para compilar o jogo, temos que abrir o DevC, criar um novo projeto e colar o código-fonte e compilar. Para jogar, temos que executar o programa, usar as teclas WASD para controlar a cobra, evitando bater nas paredes. E lembrando que a cada maçã comida, a cobra cresce. Para encerrar o jogo, é necessário que a cobra colida com a parede, e para reiniciar, basta executar o programa novamente. Em relação ao resultado, a performance do jogo foi satisfatória. A cobra se movimenta corretamente, reage aos comandos e o jogo é encerrado quando bate nas bordas.
O nosso grupo achou que as partes mais fáceis foram a criação das paredes e a movimentação da cobra. Já as partes mais difíceis foram entender e aplicar a lógica do crescimento da cobra e o controle de seu rastro ao longo do tempo. Um dos problemas encontrados durante a preparação do projeto foram a geração aleatória da maçã, onde ela poderia ser gerada dentro do corpo da cobra, onde seria comida automaticamente. Para resolver isso, a gente adicionou uma verificação extra para evitar que aparecesse sobre o corpo da cobra. Em geral, o desempenho foi satisfatório e foi de grande importância para os nossos estudos sobre programação em C. Sobre as considerações finais, o desenvolvimento do jogo permitiu aplicar conceitos básicos de programação, como estruturas condicionais, laços, vetores e manipulação de tela. Foi importante para aprender a lógica e controle de fluxos em sistemas interativos. Aprendemos a usar matrizes para representar o jogo, manipular coordenadas e controlar o crescimento da cobra. Para melhorar, o código pode ser modularizado e pode-se adicionar pontuação, níveis de dificuldade e detecção de colisão com o próprio corpo. Futuras versões podem incluir multiplayer, ranking e obstáculos, tornando o jogo mais dinâmico e desafiador.